Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios 3, 9, versículo 9 e 10, vamos ler. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus ganhos, assim se encherão teus celeiros de abundância, os teus lagares irromperão com vinho novo. Quero ler de novo, que é pequeno texto. Leio em outra tradução, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite na tua presença, te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Deus, para te adorar, para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Eu te peço desde já, Deus, libera sobre nossa vida, Pai, uma unção de prosperidade, ó Pai, aquilo que nós estamos aqui, ó Pai amado, nessas terças-feiras desse mês, aprendendo sobre a prosperidade da Bíblia, que o Senhor venha liberar sobre nós, Pai amado, essa prosperidade da tua palavra, Jesus. É isso que eu te peço. Espírito Santo, me use e fica à vontade para falar conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para Jesus? Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós estamos aqui caminhando, pessoal. Já é a terceira escola da prosperidade desse mês, e nós estamos aqui caminhando. Eu já falei, eu acho que na segunda escola ou na primeira, que as nossas terças-feiras ela é um pouquinho diferente, por exemplo, do domingo. No domingo, por exemplo, um pregador ele começa do começo, passa pelo meio e conclui a mensagem. A nossa escola da prosperidade começou há 3 terças-feiras atrás, então começou lá, nós estamos caminhando, nós estamos no meio agora, então a mensagem nós não vamos aqui começar, nós já vamos continuar ela, tá bom? Continuar de terça-feira passada, só isso que é um pouquinho diferente para você, tá bom? Só isso. Mas dentro aqui daquilo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus, ele ministrou algo no meu coração, é claro, dentro da prosperidade da Bíblia, porque eu entendo que a prosperidade da Bíblia, ela é para o Filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Tem filho de Deus? Glória a Deus. Então a prosperidade da Bíblia, ela é para a tua vida, Mas assim como eu tenho falado aqui, algumas terças-feiras, que a prosperidade ela não vem, por exemplo, no bojo da salvação. Não é porque você é salvo que você é próspero. Não. Você pode ser salvo e não ser próspero. Mas você pode ser salvo e também pode ser próspero. A única diferença é essa, que para nós alcançarmos a prosperidade da Bíblia, existem os seus caminhos. Terça-feira passada aqui, nós lemos tanta sabedoria que Salomão ele nos ensina dentro do livro de Provérbios, para nós vivermos uma vida abençoada, que nós contemos aqui um monte de versículo bíblico nos instruindo a nós vivermos uma vida na terra abençoada. Salomão, tá bom? Então a Bíblia, ela é um livro de instrução, ela nos instrui para viver o melhor de Deus, tanto aqui na terra como na eternidade. Ela instrui,
tá bom? Mas, assim como qualquer manual de instrução, quando você comprou o teu eletrodoméstico, com certeza veio com um manual de instrução, veio lá com uma cartilha dentro da caixa. Mas acontece que muitas pessoas, elas abrem a caixa, pegam o eletrodoméstico e já começam a usar, e nem lê o manual de instrução. Quando não dá nenhum defeito, glória a Deus. Mas acontece que em muitos casos, porque ele não leu como fazer os primeiros passos daquele eletrodoméstico, sabe o que acontece? Nos primeiros dias, o teu eletrodoméstico queima na tua casa. Mas sabe por que queima? Porque você não se atentou a seguir as instruções do manual de instrução. Você não se atentou a isso. Porque se você tivesse pegado o manual, tivesse colocado ele em prática, da forma que o fabricante mandou fazer, pode ter certeza, a vida útil do equipamento que você comprou seria muito grande. A Bíblia é da mesma forma, ela é um manual de instrução. Mas nem todos pegam esse manual para ler, pegam esse manual para aplicar. Não sei se você entende, mas você é uma obra que foi fabricada por um fabricante, que é Deus. Quantos entendem que foi Deus que te formou aí? Entende isso, né? E como todo fabricante, quando fabrica um objeto, ele coloca o manual também. Deus é da mesma forma. Deus coloca a Bíblia como esse manual de instrução para nos instruir. E eu quero que nós possamos viver, entender que esse manual ele nos permite ter uma vida abundante. É aquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pastor, mas aonde é essa vida em abundância que Cristo prometeu? Na terra. É uma vida abundante aqui na terra, e esse manual também tem dicas, nos instrui a passar uma vida abundante eternamente ao lado do Senhor Jesus, tá bom? E nesse mês nós estamos aqui vasculhando esse manual de instrução, querendo aprender mais sobre a prosperidade da Bíblia. A Bíblia tem bênçãos para a nossa vida. Eu tenho falado algo aqui. 2 terças-feiras passadas eu falei sobre isso, eu vou falar de novo porque o Espírito Santo sempre ministra para nós falarmos. Mas o crente, eu quero que você entenda uma coisa, o crente, nem tudo que acontece na vida dele, como fracasso, como estagnação em alguma área da vida, como alguma área da tua vida não vai para frente, nem sempre é o diabo que está atuando na vida do crente. Nem sempre é o diabo que está ali tentando atrapalhar a tua vida. Mas eu entendo que o próprio crente, em muitas das vezes, é o responsável de o porquê a sua vida ela não melhora, não vai para frente em algumas áreas. Não é culpa do diabo. Mas por que, pastor, que é culpa do próprio crente? Por quê? Sabe por quê? Porque falta na vida de muitos crentes dentro da igreja conhecimento. Pastor, conhecimento o conhecimento desse manual de instrução, ele liberta, ele nos dá direção. O salmista, falando a respeito da palavra de Deus, relata que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés. Ou, consegue entender? Alguém andando em trevas, mas sendo iluminado por uma lâmpada. Nas trevas, quando falta luz lá na tua casa, a não ser que tu conheça a tua casa perfeitamente, onde está o sofá, onde está a geladeira, a não ser isso, se faltar luz e você tentar andar na escuridão dentro da tua casa, você vai tropeçar. Você vai tropeçar no sofá, vai tropeçar na geladeira, vai tropeçar em um monte de coisa. Por quê? Porque está na escuridão. Hoje existe muito crente tropeçando na vida, sabe por quê? Porque está na ignorância. E um dos pratos que o diabo oferece para a igreja, sabe qual é? O prato da ignorância. Ele quer que os filhos de Deus
fiquem ignorantes a respeito de algum assunto que a Bíblia trata. Por quê? Quando eu falo que o diabo quer que você fique ignorante, o diabo quer que você não saiba, que você não aprenda, que você não ouça aquilo que a Bíblia ela tem de bênção para a tua vida. Ele não quer de forma nenhuma que você entenda e aprenda e coloque em prática, porque no dia que a Bíblia, que é essa lâmpada, ela começar a iluminar os teus caminhos, sabe o que vai acontecer? Você não vai tropeçar mais. Você não vai tropeçar. Você vai andar, vai se desviar dos obstáculos, vai se desviar das pedras, vai fugir do diabo. Você vai fazer tudo aquilo que a Bíblia manda fazer para alguém ter uma vida abençoada nessa terra, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, existem princípios na Bíblia que, se nós praticar, nós vamos ser abençoados por Deus. Você pode dizer um amém para Jesus? Tá bom? E olha só, hoje eu quero tratar conosco aqui. Nessa escola de prosperidade, nós estamos falando de prosperidade, honrando a palavra de prosperidade. Honrando. E olha só o que o texto bíblico, ele começa falando para nós honrarmos, para que depois nós possamos aí receber celeiros cheios. Provérbios 3, 9 ao 10 diz assim: honra, repita comigo assim: honra ao Senhor com os teus bens. Pode deixar, eu continuo agora. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero que você frise nessa palavra: honra ao Senhor. Honra, tá bom? Eu entendo que a igreja, eu como pastor entendi isso um tempo da minha vida. Eu vou por meus 7 anos pastoreando igreja. Eu creio, não contei, mas eu tenho de 8 a quase 9 anos consagrado a pastor. Tenho aí 15 anos caminhando com Jesus no Evangelho. Mas a minha experiência de pastor, eu percebi que a igreja que recebe a pregação da palavra, algumas palavras a igreja, ela tem meio que, ela recebe meio que, vamos deixa eu ver se vem aqui a expressão, ela ouve, mas não recebe tanto. Pastor, ouve, mas não recebe tanto? Ou ela tem, parece que, um certo preconceito com alguns tipos de palavra. Por exemplo, se um pregador vem aqui e começa a pregar assim: Jesus vai te curar da enfermidade que tu está passando no teu corpo. As pessoas dá glória a Deus, dá aleluia, recebe, toma posse, fala assim: Deus, eu recebo essa palavra na minha vida. O cara está passando pelo vale da enfermidade e recebe uma palavra de cura, ele se alegra com essa palavra e recebe na sua vida. Pastor, qual é o tipo de palavra que a igreja ouve, mas às vezes elas parecem que tem um certo preconceito? Palavras sobre finanças, palavras sobre prosperidade ou dinheiro na Bíblia. A igreja, eu como pastor entendi isso. Ela tem um certo preconceito, mas a realidade, sabe qual é? É que o coração, ele não é um coração livre para essa área, e toda vez que alguém tocar num assunto, por exemplo, de honrar Deus, de dar alguma coisa para Deus, essa pessoa ela não entende. Mas sabe por quê? Eu quero que você entenda uma coisa aqui essa noite. É porque a igreja, muitas pessoas dentro da igreja, elas têm a igreja como um lugar que elas vão para receber alguma coisa. Elas veem a igreja como um lugar que elas vão ali receber a bênção, receber o milagre, receber a oração, receber a porta aberta. Veio a igreja, por exemplo, como um supermercado. Sabe como é que é um supermercado? É um lugar que tu entra, se tu tiver dinheiro no bolso, é claro, você vai nas prateleiras e você começa a pegar as mercadorias e colocar dentro do teu carrinho. E você pega tudo aquilo que você necessita.
Você necessita de um sabão em pó para lavar tua roupa, você vai lá, coloca no carrinho e vai levar para tua casa. Eu sei que alguns crentes veem a igreja como um lugar de ir e pegar aquilo que precisam, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. A tua mentalidade tem que mudar em relação ao que é ir para a igreja. É claro que eu não vou aqui ser hipócrita de falar que nesse lugar Deus ele não prospera, Deus ele não abençoa, Deus ele não cura. Não, Deus ele faz tudo isso aqui nesse lugar. Mas se eu te dissesse que o principal objetivo de nós sairmos da nossa casa e irmos até a igreja, não é nós irmos pegar alguma coisa de Deus, mas seria o que, pastor? Seria nós irmos para a igreja para entregar alguma coisa para Deus. Pode ser entregar o teu louvor, a tua adoração, entregar a tua vida, entregar tudo para Deus. Esse tem que ser o nosso conceito. É tanto quando a Bíblia, quando lá no Moisés, falando para o povo de Israel, Moisés olha para o povo e cita nos versículos, lá em Deuteronômio, diz assim: não vos apresente na presença do teu Deus de mãos vazias. Está no texto do Antigo Testamento, um conselho que Deus deu para Moisés e Moisés deu para o povo. Ninguém se apresenta diante de Deus de mãos vazias. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, eu quero que você entenda, a Bíblia não tem esse conceito de falar assim, não, o varão, a varoa, você vai vir para a igreja apenas para receber. Não, é muito mais para você entregar algo para Deus do que Deus fazer alguma coisa por você. Porque até mesmo se você tem uma compreensão humana, quem precisa de Deus aqui é eu e você. Deus ele não precisa de nós. Se alguém pensar assim, pastor, Deus ele precisa da minha adoração, pastor. Quem disse que Deus precisa da tua adoração? Você ser um adorador é um privilégio seu. Mas Deus ele sobrevive sem a tua adoração e sem a adoração de qualquer ser humano do mundo. Até porque no reino de Deus, a Bíblia fala que os anjos, que são seres celestiais, eles dia após dia, eles estão diante do trono, sabe fazendo o quê? Adorando a Deus. Adorando a Deus. Então, de adoração, Deus, ele não necessita. Mas quando ele nos permite ser um adorador, Deus ele está nos promovendo, Deus ele está nos honrando com esse privilégio, tá bom? Mas entenda essa noite, entenda, é nós que precisamos de Deus e não Ele precisa de nós. Ou agora, é nós que temos que honrar Deus, honrar o Senhor, tá bom? E o texto bíblico, que você entenda, ele é bem claro. Ele está falando assim, olha, honra ao Senhor. Aí o texto continua dizendo, com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão de trigo os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Entenda aqui uma coisa. Eu já vi muita gente falando assim, criticando a igreja, por exemplo, igreja que fala sobre oferta, fala sobre dízimo. O que mais acontece é tu ver crítico nessa área. E uma das vezes que eu já vi gente criticando, a pessoa falou dessa forma: essas igrejas que ficam falando que Deus quer dinheiro da pessoa, Deus ele não precisa de dinheiro. Cara, pense numa frase que eu concordo. Deus realmente ele não precisa de dinheiro. Deus realmente ele não precisa de recursos financeiros. Deus ele não precisa. Deus ele não precisa de dinheiro de ninguém, até mesmo porque a Bíblia fala que dele é o ouro e dele é a prata. Opa, então tudo que é de riqueza pertence ao Senhor Jesus. Ele não, entenda isso,
ele não precisa. Aí tu pode se perguntar assim, pastor, então por que a Bíblia? A Bíblia fala sobre dinheiro. Por que a Bíblia ela fala sobre ofertas? Por que a Bíblia fala sobre dízimo? Por quê, pastor? Sabe por que a Bíblia fala sobre tudo isso? Por causa do homem. Ou eu quero que você entenda, princípios financeiros atraem promessas financeiras para a nossa vida. Quando você pratica princípios financeiros, esses princípios atraem promessas financeiras, recursos, transbordar lagares, isso atrai para a tua vida. Entenda uma coisa essa noite, no nome do Senhor Jesus. Pastor, por que Deus, na Bíblia, em muitos textos, fala sobre oferta e fala sobre dízimo? Primeiro, ele não precisa. Mas segundo, ele quer provar o teu coração. Se você honra a ele ou não. Pastor, se eu honro ele ou não? Sim. Sim. Tu sabe o que é que nós poderíamos aqui falar, o que é honrar? Por exemplo, honrar. Mas se acontecesse nesse exato momento, se entrasse por aquelas portas, o presidente da República do Brasil, que é o Bolsonaro, presidente do Brasil, é o cara que está no maior cargo que existe hoje na nossa nação. E se existisse todas essas cadeiras ocupadas, e ele chegasse, sabe o que isso eu não ia mandar não, ia ser extinto. Às vezes eu acho que o Valdinei poderia fazer isso, ou algum outro obreiro, ou alguém ia fazer. Sabe o que ia fazer? Ia sair do seu lugar e dar o seu lugar para o presidente da República sentar. Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, em um ambiente militar, e entrasse, por exemplo, uma autoridade do quartel chamado tenente-coronel, sabe qual seria a reação dos militares? Todos ficariam em pé. Por quê? Porque uma autoridade está no recinto. Porque alguém que tem uma patente, ele chegou no ambiente, todo mundo que é abaixo dele, seja soldado, seja cabo, todo mundo que é abaixo dele, tem que ficar de pé e bater continência. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Sabe qual é o erro de crente? É porque crente consegue entender que os homens, eles são sim autoridades constituídas por Deus, e você tem que honrar uma autoridade chamada homens. Mas muito crente erra, sabe em qual sentido? Porque eles não compreendem que o Deus a qual eles servem é uma autoridade maior do que qualquer homem que esteja aí sentado em uma cadeira pública, sei lá onde. Deus, o nosso Deus, ele é a maior autoridade de todo mundo, de toda a terra. Sabia disso? Eu até entendo que se nós entendêssemos um pouco mais sobre a autoridade, o nosso culto para Deus ele seria melhor. Sabia disso? Porque você imagine, você está num ambiente onde o Rei dos Reis está presente, e esse Rei dos Reis que está presente, ele quer ser honrado. Qual seria a forma que você se comportaria num culto? Do jeito que você se comporta? Eu tenho certeza que não. Mas se a mentalidade de entender o que é autoridade viesse sobre o nosso espírito, nós entenderíamos que quando o Rei dos Reis ele está presente, eu que estou abaixo, e muito abaixo, tá bom? Muito abaixo, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que distingui-lo. Então olha aqui, a palavra honrar, o verbo honrar significa distinguir. Você vai fazer diferença de uma pessoa para outra. Opa, Jesus está no local, então eu vou fazer ele diferente de todos os outros. Você ia adorar mais, você ia dar mais glória a Deus, você ia dar mais aleluia, você ia se concentrar mais na palavra, você ia orar para que Deus pudesse falar com você na palavra, não ficaria falando no teu espírito assim, lá vai esse pastor falar sobre recursos financeiros.
Se nós entendêssemos, essa é a verdade. Então entenda uma coisa: Deus ele não quer nenhum dinheiro nosso, até porque ele não precisa. Mas o que que Deus ele quer, pastor? Honra. Repita comigo: honra. Honra, somente isso que ele quer da nossa vida. Tu sabe por que que Deus ele quer honra dos nossos bens para com ele? Porque Deus ele sabe que os bens, o dinheiro, essa é a realidade, ele ocupa um espaço no coração do homem. Pastor, ele ocupa um espaço no coração do homem? Sim. Para tu ter uma ideia, na Bíblia, a Bíblia faz referência apenas a dois senhores. Apenas a dois senhores a Bíblia faz referência. O primeiro Senhor que a Bíblia faz referência é o nosso Deus. A Bíblia fala que Ele é Senhor de senhores. Ele é Senhor, tá bom? A Bíblia fala que Deus ele é Senhor. Mas a outra pessoa a qual a Bíblia faz referência, que é Senhor, não é o diabo. A Bíblia não dá nenhuma referência que o diabo ele é Senhor. O diabo, a Bíblia até fala que ele é príncipe desse mundo. Mas Senhor, pastor, quem é Senhor também na Bíblia? Dinheiro. Mamon em algumas traduções. Sério, pastor? Sério. Mateus 6,24, olha só o que diz Mateus 6,24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Olha só, a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções está mamon, outras traduções está riqueza. Mas eu nunca vi na Bíblia outro Senhor a não ser Deus e o dinheiro. E sabe o que nós podemos entender? Por que Deus ele quer que nós honramos Ele com os nossos recursos, assim como o Provérbios falou, com os nossos bens, com a primeira parte dos nossos ganhos? Sabe para quê? Para que mamon possa sair do nosso coração, para que o dinheiro possa sair do nosso coração. E eu já quero que você entenda uma coisa muito importante que você tem que entender. Eu não estou aqui pregando que o dinheiro ele é ruim. Eu não estou aqui pregando que riqueza, dinheiro, mamon, depois eu posso falar aqui que é um espírito, tá? Aí que controla sistema financeiro, mamon. Mas dinheiro, ele não é problema na Bíblia. A verdade é que dinheiro ele é solução. Mas pastor, a Bíblia está falando que não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro, ou serve a Deus, ou serve a mamon. Entenda uma coisa: o que a Bíblia está condenando, não é você ter dinheiro. A Bíblia está condenando o amor que uma pessoa tem ao dinheiro, o amor que uma pessoa tem a mamon. É tanto que a Bíblia fala: o que é pecado não é tê-lo. Mas sabe o que é pecado? É o amor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Opa, quando eu tenho amor, em outras palavras, quando ele está aqui dentro, quando eu sou avarento, e ele não deixa entrar Deus, você está pecando. Sabe por que nós temos que falar sobre prosperidade bíblica na igreja, sobre dinheiro? Porque existe muito crente que está ocupando o espaço do seu coração, não com a presença de Deus, mas com o amor ao dinheiro. E entenda uma coisa essa noite: se um dia você entregou tua vida para Jesus, a tua vida tem que ser toda de Jesus. Toda ela. Se você colocar um espaçozinho de outro Deus dentro do teu coração, Jesus ele já não fica. Ele não ocupa o espaço com outro Senhor. Ele não ocupa o espaço com algum amor que você tenha por alguma coisa desse mundo. E hoje existe um monte de crente
Sabia que isso é que eu falo com frequência, mas a última fase de libertação, dentro aí de muitos teólogos, muitos pastores, eu também, um dos pais da igreja que é Martinho Lutero, a última fase de libertação do crente, eles falam, eu também concordo, é o bolso. O cara, ele vem para Jesus, ele aceita Jesus, ele começa a vir na vigília, ele começa a ir na célula, ele começa ir nas atividades da igreja, vai no encontro com Deus, mas quando fala-se sobre questões financeiras, o coração dele faz assim, ó, fecha. Pastor, uma pessoa dessa é uma pessoa livre? Recebeu verdadeiramente Jesus como seu Salvador? Não. Com certeza não. Porque Jesus não quer apenas 75% de você. Jesus quer 100% do teu ser. Se você não der 100% da tua vida para Jesus, Ele não aceita. Então é algo que eu entendo que crente, ele precisa. Porque o ímpio que está lá fora, ele precisa de salvação. Agora você que está aqui dentro precisa de libertação. E como existe crente que precisa ser liberto de mamon. E eu quero que quando eu falo que existe crente que precisa ser liberto de mamon, nem porque ele tenha dinheiro. Porque eu sei que existe muita gente que tem dinheiro, mas não tem amor ao dinheiro. E tem gente que não tem dinheiro, mas tem amor ao dinheiro. Eu fico pensando, imagine se esse miserável tivesse mais dinheiro. Se já não tendo, ele já é esse avarento. Se tivesse. É por isso que Deus, eu quero que você entenda uma coisa. O nosso Deus, ele é muito sábio. E eu sei que existem pessoas que elas nunca vão prosperar. Pastor, nunca vão prosperar? Enquanto não mudar o coração, não vão prosperar. E Deus sabe disso. E Deus entende isso. Porque existem pessoas que não pecam porque não têm oportunidade. Pastor, tem pessoas que não pecam porque não têm oportunidade. Tem muito crente na igreja que não tem dinheiro, mas tem amor ao dinheiro. E se ele tivesse um pouquinho mais, meu irmão, a igreja seria o último lugar que ele ia frequentar. Então ele não peca porque não tem oportunidade, ele não tem dinheiro para pecar. É igual, por exemplo, o cara que ele tem um vício, prostituição, um cara que às vezes está até na igreja, mas pensa num cara que na mente dele não passa nada de Bíblia, só passa imoralidade, mas ele é feio que nem curva de rio. Aí não aparece a tentação, mas se aparecesse uma tentação, ele caía para dentro. O coração dele já está naquele pecado. Você tem que entender isso sobre riqueza. É por isso que nós temos que nos desprender. Quando a Bíblia ela manda nós honrarmos com os nossos recursos, não é porque Deus ele quer recursos, quer dinheiro, não. Deus ele quer que mamon saia do nosso coração. Deus ele quer que no nosso coração haja espaço apenas para Ele. É por isso que Ele pede essa honra. Olha, honra, tá bom? Honra com teus recursos. Eu quero honra. Eu quero que você me distinga. Eu quero que você faça a diferença. Eu quero que nessa área eu seja o centro na tua vida. É isso que Deus está falando. Pastor, isso é princípio de prosperidade? É. Crente que não entende que as suas finanças e todas as áreas da sua vida, ela pertence a Deus, vai viver sempre uma vida miserável nessa terra. Sabe por quê? Porque um dos princípios que a Bíblia prega para filho de Deus é um princípio chamado princípio de mordomia. Pastor, o que seria princípio de mordomia, pastor? Isso aqui está em quase toda a Bíblia, mordomia. Sabe o que seria uma mordomia? Você que já assistiu um filme, aqueles filmes onde existe o proprietário de uma grande mansão, que é o patrão, ele é o dono
de muitos carros, dono de uma mansão, a casa tem piscina. Mas lá dentro daquela mansão existe um empregado, existe um servo, existe um mordomo. Sabe o que ele faz? Ele toma conta de tudo aquilo que é do seu patrão. Ele toma conta. Não que seja dele, porque não é, mas ele usufrui como se fosse. O mordomo, se ele quer ir na padaria, sabe com qual carro ele vai na padaria? Com o carro do patrão. Se o mordomo quer ir, sei lá, fazer uma viagem, sabe com qual carro ele vai viajar? Com o carro do chefe. Mas ele tem que ter cuidado com esse carro. Por quê? Porque não é dele. Pastor, a Bíblia ela fala sobre mordomia, fala. Mordomia seria a mesma coisa de falar assim: tudo que você tem hoje na tua vida, na tua casa, na tua família, aquilo que você conquistou, e você às vezes pode falar assim: eu conquistei com a força do meu braço, pastor, eu conquistei porque eu levanto cedo e vou trabalhar, é por isso que eu conquistei. Ou se você soubesse que a Bíblia fala: se não for o Senhor que vigia a cidade, em vão vigiaria o sentinela. Se você soubesse que a Bíblia fala: se não for o Senhor que te dá forças, você mesmo não conseguiria conquistar aquilo que você tem hoje. Então você tem que entender que tudo aquilo que você conquistou não foi porque você é sábio ou você tem força no teu braço. Não, sabe o que aconteceu? Deus, que é o dono de tudo, confiou a você bens, confiou a você recursos, colocou na tua mão, tá bom? Colocou na tua mão uma motinha que você tem. Ah, pastor, mas a minha motinha está toda esculhambada. É, mas foi o Senhor que colocou. Foi Deus. Esse carrinho teu aí que tu mais empurra do que anda. Pastor, foi Deus? Foi Deus. Se você cuidar bem dele, pode ter certeza. Se você for um bom mordomo, porque a linguagem de mordomia é dessa forma: quanto mais o patrão, o senhor, ele acha confiança no seu mordomo, no seu empregado, mais coisas ele vai colocando sobre a confiança dele. Nos primeiros meses que um mordomo está trabalhando na casa do chefe, o chefe ele pode falar assim: olha, não, tu cuida só aqui da parte externa, tá bom? Só daqui mesmo. Aí ele só cuida da parte externa da casa. Daqui a algum tempo o Senhor olha e vê que o mordomo é um cara de caráter, é um cara bom, é um cara íntegro. Aí ele começa a falar: não, agora cuida lá da parte interna também. Pode cuidar dos quartos, pode cuidar de que você quiser. E a confiança vai aumentando. Quando vai aumentando mais, aí o chefe, que é o Senhor, vai colocando mais coisas para o mordomo cuidar. Aí daqui a pouco o mordomo está de óculos Ray-Ban, andando na avenida com o carro do seu senhor. É igual os caras quando vai colocar carro no lava-jato, eu já vi muito. Pai, tu deixa o carrão lá no lava-jato, quando dá fé, o lavador tá rodando no carro. E ele vai na casa da namorada, vai na casa da mãe, com um carro, o proprietário deixou lá no lavador. Mas aí ele vai todo boçal. Mas eu quero que você entenda esse princípio. Quanto mais confiança Deus ele tiver em você, quanto você tirar mamão e começar a honrar a Deus com os teus recursos, com as tuas finanças, tá bom? Quando você honrar a Deus, pode ter certeza, Deus ele vai acrescentar mais a tua vida. Deus ele acrescenta, pessoal. Deus ele trabalha dessa forma. Então o mamon ele tem que sair do nosso coração. Aí você pode se perguntar essa noite: pastor, por que Deus ele anseia, pastor, ser honrado? Por que Deus ele anseia ser honrado? Se você entender, em toda a Bíblia Deus ele pede honra, tu sabia disso? Toda a Bíblia. Honra seria a mesma coisa de você honrar mesmo, fazer o teu melhor, dar aquilo que é de direito do seu Senhor. Existe um texto na Bíblia, se você quiser abrir a tua Bíblia,
Possivelmente você não vai conseguir ler, mas lê a tua Bíblia, abre a tua Bíblia em Malaquias aí, dá para ler. Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao 10. Olha só o que diz. Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao 10. É Deus brabo. Já viu Deus brabo? Nunca viu? Você não está lendo Bíblia. Você não está lendo Bíblia. Para quem nunca viu Deus brabo e furioso é porque não lê Bíblia. Porque se tu for ler Bíblia, tu vai ver um monte de vezes Deus brabo, Deus furioso. Sai da frente, Moisés, que eu vou matar todo mundo agora. Esse povo miserável não quer me obedecer, eu vou matar todo mundo. Ó, Moisés entra na frente do Senhor. Ó, Senhor, foi o único homem que aconselhou Deus, Moisés. Sabe qual o conselho que Moisés deu para Deus? No dia que Deus estava furioso com os israelitas no deserto, porque só desobedecia, não queria fazer o certo, só fazia o errado. Deus dando água, dando comida, dando tudo para aquele povo, e eles murmuravam ainda assim. Aí Deus falou: quer saber? Vou passar o cerol em todo mundo, vou matar. Sai da frente, Moisés, tu é o único que obedece, sai da frente. Aí Moisés, a Bíblia fala que ele era manso. Naquela mansidão dele, olha para Deus e fala assim: Deus, deixa eu te falar uma coisa assim, não faça isso não. Sabe por quê, Deus? O que o povo lá na frente vai falar do Senhor? Você consegue imaginar o povo lá na frente comentando: ei, aquele Deus de Israel tirou eles do Egito só para matar eles no deserto. Já imaginou, Deus, o povo lá na frente falando isso do Senhor? Mata não, Deus, tem misericórdia desse povo. Você está certo, Moisés. Vou matar não, Moisés, vou dar mais oportunidade. Caminha, Moisés, caminha nesse deserto, tá bom? Mas Deus, na Bíblia, se você for ver a Bíblia, ainda mais o Antigo Testamento, Deus, ele é um Deus de juízo, Deus é um Deus furioso. E uma das vezes que ele está furioso, sabe qual é uma das vezes? Aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao 10. Eu vou ler para você, me acompanhe na tua Bíblia se você quiser. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Apresenta ao teu governador, porventura ele terá agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Entenda uma coisa aqui essa noite. Pastor, não entendi muito o texto, mas eu vou te falar esse texto aqui. Deus está questionando o povo, e Deus está fazendo uma comparação. E Deus está falando assim: por acaso o filho honra o pai? Olha só, ele falando: olha, um filho, ele honra o pai, o servo honra o seu senhor. E ele pergunta para o povo: e a minha honra, onde é que está? Por que vocês não estão me honrando? E Deus começa a falar o motivo que eles não estão honrando ele. Sabe por quê? Porque estão oferecendo para ele sacrifícios, animal cego, está oferecendo para ele, em outras palavras, coisas que não prestam, o resto, o coxo, o cego. Tem um animal lá na fazendinha do fulano de tal judeu. Aí ele tem 10 animais, 9 é saudável, está dando leite, está crescendo, está engordando, mas tem um lá que está quebrado a pata, está cego. Aí sabe o que o cara fazia? Num dia que nós formos até o templo oferecer a Deus as nossas ofertas, sabe o que o cara fazia? Pegava aquele animal coxo, cego, e levava para oferecer a Deus.
Aí Deus olha para o povo e fala: não, vocês estão de brincadeira. O filho honra o seu pai, o servo honra ao seu senhor, e vocês querem me oferecer isso e falar que ainda estão me honrando? Vai perante o governador oferecer isso que vocês estão oferecendo para eles. Olha só o que Deus ainda fala. Vai lá no governador e coloque isso que vocês estão querendo me dar. Tenta oferecer para ele, se ele vai aceitar. Deus está bravo. Por quê? Porque o povo não está honrando e está dando para ele aquilo que é sobra e aquilo que é resto. Não é porque, quero que você entenda isso, não é porque eles não tinham, não, é porque eles escolhiam o pior para dar para Deus. E quando você escolhe o pior para dar para Deus, você está desonrando Deus. Pastor, eles tinham. Malaquias 1,14 diz assim: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Olha só, eles tinham sim animal sem defeito, mas eles sacrificavam para Deus, sabe o qual? O animal defeituoso. E Deus recebia isso? Não. Mas sabe o que o texto fala? Dentro desse capítulo 1, Deus ele estava preferindo que as portas do templo estivessem fechadas do que esse bando de pessoas indo lá e oferecendo o pior. Está na Bíblia, capítulo 1. Eu preferia que as portas estivessem fechadas do que vocês virem com esses animais defeituosos e querer dar para mim. Vocês pensam que eu sou o quê? Nós começássemos a entender isso, que o nosso Deus não é um Deus que recebe resto, que recebe sobra, que recebe daquilo que é defeituoso. Nós começássemos a entender, nós começaremos a entender o que é honra. Porque honra é isso, é você dar o melhor de ti, o melhor que existe no teu interior, você dá para aquele que você acha que deve ser honrado. Eu, como pastor, algumas vezes, eu não gosto, por exemplo, quando eu estou numa fila, no encontro com Deus, às vezes acontece, tu está numa fila para pegar ali a comida e sentar na mesa para comer, e sempre acontece de algum irmão querer dar o lugar, falar: não, pastor, passa na frente, eu nem gosto disso. Se a fila tem 10 metros, eu gosto de ir lá para o final da fila e esperar a minha vez e pegar a minha comida. Mas acontece de sempre alguém falar: não, pastor, passa aí, vai lá, pega lá. E às vezes eu resisto, mas às vezes acaba entrando lá e pegando, às vezes, na frente de uma pessoa. Mas olha só o pensamento da pessoa: eu vou dar o meu lugar porque é pastor. É o pastor, então eu vou dar o meu lugar. Em outras palavras, sabe o que ele está fazendo? Está honrando. Ele está dando o melhor que ele tem naquele momento. Qual o melhor que ele tem naquele momento? O lugar dele. E a verdade é que às vezes nós fazemos isso com os homens. Por que tem que ser diferente com Deus? O nosso culto, se nós entendêssemos mais sobre honra, nós entenderíamos que um culto, ele é para entregar a nossa pessoa totalmente para Deus. Totalmente. Uma vez eu ouvi uma explicação da forma que os judeus, eles adoram a Deus. E o rapaz, ele tinha ido em Israel, e ele foi lá no Muro das Lamentações. Para você que já viu, por exemplo, uma reportagem de alguém orando, ainda mais um judeu no Muro das Lamentações, você já viu que eles colocam, ficam de frente para o muro, e de repente eles estão falando lá as palavras deles, Elohim, Adonai, um monte de palavras adorando a Deus, mas eles ficam assim, balançando a mão, balançando o pé, e mexe o corpo todo, parece uma coisa estranha, aqueles caras adorando ao Deus deles. E esse cara ficou curioso para saber por que aquilo, por que vocês ficam se mexendo todo aí? Aí o judeu foi explicar para ele, falou: sabe o que nós ficamos mexendo todo o nosso corpo quando nós estamos aqui falando com Deus?
Porque nós entendemos que quando nós estamos na presença de Deus, não apenas a nossa voz tem que adorar a Deus, não é só a nossa voz não. Nós entendemos que a nossa mão tem que adorar a Deus. Então quando nós balançamos a mão, nós estamos falando assim: Deus, não somente os meus lábios te adoram, mas as minhas mãos também te adoram. Quando nós ficamos balançando o pé assim, é porque nós estamos falando assim: Deus, não é somente a minha boca, mas os meus pés, as minhas mãos, a minha cabeça, tudo que tem em mim te adora, Deus. É isso que foi a explicação. Ser judeu, adorando a Deus. Aí o crente vem para a casa do Senhor. Olha que o judeu está adorando Jeová. Um dia desses eu vi uma reportagem dos caras foram em Israel e faziam uma pergunta lá para o judeu lá: quem que você acha que é Jesus? O que é Jesus? A resposta de muitos: Jesus é um profeta. Uma mulher falou assim: Jesus é o criador do cristianismo, né? Mas eles não reconhecem Jesus como Deus. Está lá adorando Jeová. Mas nós sabemos que Jesus que veio à terra é o Messias que ainda eles esperam, mas já veio. E hoje ele está com o corpo glorificado. Nós entendemos e sabemos, tivemos a revelação da palavra, que ele é Deus. Nós entendemos isso, tá? Mas nós que agora adoramos ao Deus Todo-Poderoso, e às vezes eu vejo, quero que tu entenda uma coisa: altar, para quem está no altar, eu tenho uma visão de todo mundo aqui. Eu não tinha pregador lá na igreja sede, eu conheço também alguns pregadores. Lá na igreja sede tinha um pregador que ele pregava e quando de repente ele fechava o olho e ele olhava para trás e começava a pregar olhando para trás. Tinha outro que ele pregava olhando assim para o teto. Eu conheço. Mas aqueles que pregam olhando para a igreja, como eu tenho visão de tudo aqui. Eu sei quem levanta, eu sei quem fica conversando. Eu estou pregando e eu tenho visão de tudo. E quantas são as vezes que eu vejo pessoas que às vezes chegam na igreja, já chega atrasado na igreja, senta lá para trás, às vezes coloca o pé. Nossa igreja tem essas, colocar a mão, tem gente que coloca o pé nisso daí. Sério, pastor? Sério. Tem gente que fica conversando durante o culto. Tem gente que a cada 5 minutos está saindo lá para fora para ir para o banheiro. Aí eu te pergunto: Deus está recebendo a adoração do indivíduo, da indivídua, que está reverenciando tanto assim a presença dele? Quase que 100% que eu vou falar isso. Deus não está recebendo. Mas a adoração, ela está chegando como uma abominação diante de Deus. Sabe por quê? Porque faltou o primeiro passo. Quero que você entenda uma coisa. A primeira coisa quando eu estou na presença de Deus, antes de levantar minha mão, antes de glorificá-lo, antes de fazer qualquer coisa em adoração a Ele, é eu honrar. É que nós aprendemos aqui, é eu distinguir, é eu saber que Ele está no local, é eu falar: não, Ele está no local, então Ele merece a minha atenção. O primeiro passo é honrar. Quando eu honro, aí, meu irmão, os outros passos que você vai fazer, pode ter certeza, Deus ele vai receber. Mas assim, eu sei que tem muito crente que não entende isso. Uma vez eu assisti uma pregação de um pastor que ele pertencia à maior igreja da Coreia do Sul. Na verdade, a maior igreja do mundo que se encontra na Coreia do Sul, que é uma igreja de um homem, de um pastor que ele morreu tem uns 2 anos. Paul Wang-Cho, o pastor da maior igreja do mundo. E veio um dos pastores dele numa igreja no Brasil. E ele pregando uma conferência de dias, não somente um, mas de dias. E no terceiro dia ele pregando, na pregação ele fala, o tradutor falando, ele fala assim: eu estou escandalizado com a igreja brasileira. E ele falando: desde quando eu estou pregando, desde o primeiro dia, as pessoas, durante o culto a Deus, elas levantam, elas vão no banheiro, elas vão beber água. E ele falou: isso não acontece em nossa igreja na Coreia do Sul. A nossa cultura não admite isso. Quando está todo mundo reunido para adorar a Deus, é todo mundo adorar a Deus. Eu até te motivo, chegar na tua casa,
vê um vídeo, algum vídeo, tá? Da igreja do pastor Paulo Anguichu na Coreia do Sul, vídeo deles cantando a Deus, adorando a Deus, é algo que arrepia, é uma reverência, meu irmão, daquele pessoal a Deus. Olha a cultura do cara, se escandalizou conosco, se escandalizou, falou, não, isso não acontece lá não, ninguém levanta não, nós estamos na presença de Deus. Nós temos muito que aprender com eles, essa é a verdade. Mas honrar é isso, é não oferecer a Deus aquilo que é defeituoso. Deus, ele se ficou furioso, então não dê para Deus aquilo que é defeituoso de você. Está na igreja, dê o teu melhor. Pastor, isso atrai prosperidade? Atrai prosperidade, tá bom? Atrai, pode ter certeza, tá? Isso é a visão que Deus, ele tem de nós, que nós possamos oferecer as melhores ofertas para Ele. E quando eu falo em oferta, você pode, entenda, ofertas, elas, na Bíblia, elas são sim recursos financeiros, mas ofertas é tudo aquilo que você tem para dar para Deus. Em muitos cultos eu já cheguei nesse altar, e eu faço isso com frequência, e as minhas orações, nesses momentos de orações, é falando assim, Deus, eu quero ofertar a minha vida no teu altar, Deus. Eu quero ofertar. Quantas das vezes eu já fiz essa oração aqui nesse altar? Quando eu estou sozinho orando, eu oro com a igreja, glória a Deus, mas eu gosto de orar às vezes sozinho. Quando eu estou orando para Deus, eu me jogo aqui, eu corro na igreja, eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, e se eu fizer no meio de muita gente, as pessoas vão se escandalizar. Essa é a verdade. Mas eu já me lancei nesse altar e falando, Deus, eu quero ofertar a minha vida para o Senhor, recebe ela, Deus. Eu já fiz isso com meus filhos, eu e minha esposa, meus filhos orando aqui, e Deus ministrou meu coração, vai lá, oferece os teus filhos num altar do Senhor. E eu peguei o Gustavo e coloquei nesse altar aqui, quase jogando mesmo ele aqui. Deus, eu quero oferecer o meu filho, Deus, no teu altar, como sacrifício é teu, Deus. Peguei a Letícia no colo, joguei ela aqui e fiz a oração também. Deus, eu quero oferecer a minha filha, ela nasceu para estar no teu altar, então eu ofereço a vida dela para o Senhor, Deus. Isso é oferta para Deus. Se Deus, ele pedisse de você hoje, por exemplo, a maior oferta que você pode dar para Deus hoje, sabe qual é? A tua vida. Pastor, a minha vida eu vou te ser bem sincero, se você não se apressar, não falta muito para ela acabar, porque eu entendo que algumas pessoas aqui podem ter muito tempo ainda para viver, outras podem ter pouco tempo para viver, mas mesmo aquele que falta muito para morrer, ou aquele que vai morrer daqui a alguns dias, se você decidir entregar os restos dos teus dias para o Senhor, vai ser a melhor oferta que você vai dar para Ele nessa terra. Então entregue, tá bom? A tua melhor oferta ao Senhor. Aí tu pode se perguntar essa noite aqui, já vou concluir, tá bom? Pastor, como é que Deus, ele vê as nossas ofertas, pastor? Como é que Deus, ele vê as nossas ofertas? Eu quero ler um texto para você. Se você quiser pegar a tua Bíblia, fica à vontade, tá bom? Marcos 12, 41 e 42 diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Versículo 43, continuando. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, afirmou-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Entenda aqui esse contexto. A Bíblia fala que Jesus, em dado momento do culto, assim como acontece nas nossas igrejas, foi o momento do ofertório.
o momento onde as pessoas iam levantar para trazer suas ofertas até o gasofilaço. Nós não temos gasofilaço, nós temos alforje. Mas gasofilaço em algumas igrejas tem aquela caixa. E chegou o momento agora da oferta. E sabe para onde Jesus ele foi? Algumas pessoas às vezes se escandalizam com o pastor falando de recurso financeiro na igreja, mas se fosse da igreja de Jesus, tu estaria desviado. Sério, pastor? Estaria. E se tu fosse da igreja de Pedro, tu ia queimar Pedro para toda a tua vida, porque o Pedro, meu Deus, ele escandalizava. Ele queria que as pessoas trouxessem oferta nos seus pés. E Jesus, sabe o que Jesus fazia? Olha só o texto. Jesus, ele sentou na frente do gasofilaço e observava a forma que as pessoas vinham trazer suas ofertas até o altar. Eu já te ensino uma coisa aqui essa noite. Existem pessoas que pensam que o momento do ofertório, ele é um momento secular dentro da igreja. Mas se você entendesse que o momento do ofertório, ele é tão espiritual como o momento da palavra, do louvor, da oração de fogo, oração de batismo, o momento do ofertório é um momento tão especial como qualquer um outro. Eu particularmente já ensinei para essa igreja, eu não tenho a cultura de falar assim, a banda acaba de cantar, eu chego aqui, agora nós vamos para o melhor momento do culto, que é o momento da palavra. Não, nunca entendi dessa forma. Eu sempre entendi que todo culto ele é importante. Não existe melhor ou pior, não, todo culto, ele é importante para Deus. E o momento da oferta também é um momento espiritual. Se nós for pegar o texto e parafrasear, entender, seria um momento onde Jesus ele fica observando e olhando, sabe o quê? Os corações. Jesus ele não fica olhando recursos. Jesus ele fica olhando os corações, ele fica olhando a honra que a mulher, que o homem vai dar para ele nesse momento. É isso que ele fica observando. E ele ficou observando isso. E os discípulos carnais, porque dentro do culto também tem um carnal, os carnais, que eram os discípulos, eles observavam a quantia de dinheiro. Observavam que o fariseu fulano de tal se levantou, e quando ele levantou, rapaz, ele pegou um saquetel que pesava uns 2, 3 quilos, e quando ele colocou aqui no alforje, o discípulo que estava segurando teve que pegar com as 2 mãos, porque poderia até cair no chão. O discípulo observava isso. Mas Jesus não. Depois que acaba aquele momento espiritual do ofertório, a Bíblia fala que Jesus olha para os discípulos e pergunta: e aí? Quem honrou? Quem agradou a Deus aí na sua oferta? E o comentário é: fariseu fulano de tal, parafraseando. O fulano de tal, Jesus, ele deu muito. Aí Jesus olha para eles e fala: epa, sabe quem honrou e agradou o coração de Deus aqui com a sua oferta? Aquela ali, ó, a viúva pobre. Sério, Senhor? Sério? Sabe por que ela agradou o coração de Deus? Porque ela deu tudo que ela tinha. Todos os outros, sabe o que eles deram? Sobras. Ela não. Ela, da sua pobreza, decidiu honrar a Deus com aquilo que ela tinha de melhor. Era apenas 2 moedinhas. Se fosse transicionar para a nossa moeda monetária, alguns teólogos falam que valia menos de meio dos 5 centavos. Consegue imaginar? Menos do meio dos 5 centavos? Era a menor moeda que existia no império. E Jesus olha para os discípulos e fala: não, ela honrou, agradou, Deus recebeu. Dos outros, por que não? Porque foi sobra. Foi sacrifício defeituoso. Entenda uma coisa no nome de Jesus essa noite. Nós queremos prosperar. E Deus ele tem prosperidade para a nossa vida. Mas para que nós possamos prosperar, nós não podemos ter amor a mamon, amor ao dinheiro.
Porque quem tem amor a Mamon, ele não consegue dar o seu melhor para Deus. Sabe por quê que eu sempre entendi dessa forma? A Bíblia fala sobre dízimo. Para aqueles que pregam contra, vai ler Bíblia. Tanto no Velho como no Novo fala sobre dízimo. A Bíblia fala sobre oferta. A Bíblia fala sobre oferta para de esmola, a Bíblia fala sobre vários tipos de contribuição. Mas eu quero que nós possamos entender uma coisa, que Deus ele pede isso de nós, não é porque Ele queira tirar algo de nós, é primeiro porque Ele quer provar o nosso coração se nós honramos a Ele ou não, e segundo, é porque Ele quer nos abençoar. E só existe uma forma dele nos abençoar, é quando nós o honramos. Quando nós o honramos. E a verdade é que existe crente hoje desonrando a Deus, e às vezes até querendo as bênçãos de Deus, mas não vai alcançar, pela tua infidelidade. Eu falava aqui, eu acho que terça-feira passada, mas uma pessoa que dá o motivo de falar assim: não, pastor, sabe por que eu não sou dizimista? Porque eu não trabalho. Quando eu não trabalhava, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, muito tempo, uma vez ou outra eu ia no mercado comprar coisa para o meu pai, e quando chegava, eu já falava para o papai: pai, me dá 2 aí, sobrou. Não faço isso que eu fazia, mas tinha vezes que eu não era nem crente, tá bom? E às vezes que eu já colocava no bolso, não falava nada. Mas a verdade é, vou te ser bem sincero, todo mundo dentro da igreja poderia ser fiel e agir de fidelidade para com Deus no dízimo. Porque até mesmo porque dízimo ele não é quantidade. Dízimo ele é fidelidade. Deus ele não olha a quantia, Deus ele olha a qualidade. E eu acho que não existe ninguém aqui que passou um ano todo e falasse: não, pastor, não veio 10 reais na minha mão. Mentira. Deus, você não está tão pobre assim, não, essa é a verdade. Alguma coisa passou pela tua mão. E sabe o que é que Deus, ele nos ensina? Ele ensina assim, ó: seja fiel num pouco, e eu te colocarei no muito. Mas se você não for fiel num pouco aqui, como é que Deus vai te colocar no muito aqui? Existe um texto na Bíblia que fala que, o apóstolo Paulo falando, vou terminar, mas ele fala assim: olha, se você não consegue lidar com as riquezas desse mundo, quanto mais você vai conseguir lidar com as riquezas espirituais. Parafraseando para você entender, se você não consegue ser fiel nas riquezas que Deus ele tem para todo homem nesse mundo, o teu coração é um coração que ama Mamon, a Bíblia fala assim: olha, você nunca vai receber coisas espirituais de Deus, responsabilidades espirituais de Deus. Nunca vai receber. Um dia desse tinha um obreiro nosso questionando no Facebook, eu fico só, às vezes dá vontade até de comentar, mas ele colocou um vídeo lá. Essas igrejas que falam sobre dízimo, aí o cara pregava: onde é que Jesus precisava de dinheiro? Onde é que Jesus precisava de dinheiro? Esses pastores são tudo lobos. Aí em dado momento da pregação fala assim: e essas igrejas que falam que para a pessoa ser obreiro da igreja tem que ser dizimista? Isso é a maior mentira, não precisa não. Tá. Eu quero que nós possamos entender uma coisa na igreja. É uma regra sim, porque a Bíblia nos orienta. Sabia que eu seria um menino em subir no altar e falar sobre finanças, em eu não ser fiel a Deus nas minhas finanças? Algum tempo atrás, já preguei sobre isso e falei, mas uma das formas que eu dizimava antes, quando saía o meu pagamento, eu ia para a fila do banco, toda vez eu ia no banco,
E eu tinha essa forma, na fila do banco eu já estava consagrando a Deus o meu dízimo, a minha oferta e a minha primícia. Estava consagrando, eu consagrava na fila do banco ao Senhor Deus. E agora, dada toda a tecnologia, raramente eu vou em banco. Mas Deus ministrou algo no meu coração, falou assim: tu tem que mudar, tu não quer ir lá? Aí Deus me colocou, nós temos 2 aplicativos de conta bancária da igreja, está no meu nome, mas sempre é para a igreja. E Deus, se você for ali, você vai ver uma conta do Nubank, que até mesmo o Pix dela é o e-mail MACD Socialista 1 Casa de Deus. Isso para mim, isso Deus me deu para mim continuar primiciando Ele, que eu não quero, raramente eu vou em banco agora. Mas agora quando eu recebo, eu já faço a minha oração e já transfiro para essa conta. Porque hoje tudo é digital. Mas eu sempre entendi que o princípio ele tem que permanecer assim. Eu não quero ir lá pegar aquela fila, mas agora Deus vai me dar a oportunidade de fazer diferente, mas continuando em obediência a Ele. Pastor, isso é honrar? Isso é honrar a Deus. E eu quero que nós possamos entender isso. Dentro aqui dessa viúva pobre, Deus ele nunca vai ver quantidade. Deus ele sempre vai ver qualidade. Sabia disso? É a mesma coisa de eu falar dessa forma. 2 pessoas, elas num culto, elas dão cada uma R$10 de oferta. Fulano de tal, Joãozinho deu 10, o outro fulano também deu 10. Aos olhos humanos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas aos olhos de Deus não é. Sabe por quê? Porque Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade. Assim como, entenda uma coisa essa noite, assim como dízimo na Bíblia, ela não é trízimo, dízimo, vem da palavra 10, é estipulado, é 10% sobre algum percentual, isso é dízimo na Bíblia. A oferta, ela segue também o mesmo sentido, mas não colocando, por exemplo, percentual para você ofertar. Mas entenda isso: na tua oferta você pode honrar a Deus ou desonrar a Deus. Pensa comigo. Deus ele te deu 10 mil reais. 10 mil, você pode receber? Diga amém para Jesus. Nem para receber bênção esse povo presta, meu Deus. Doido. Mas Deus te deu 10 mil reais. Pela lógica humana, você vai dizimar R$1.000 e glória a Deus. Mas seria honra para Deus você falar um dia assim: Deus me deu 10 mil, tirei R$1.000 de dízimo e hoje eu vou levar a minha oferta para honrar a Deus. Aí você tirar R$2 do teu bolso e ofertar R$2 a Deus. Você estaria honrando a Deus por aquilo que a grande quantia que Ele te deu? Essa oferta seria o suficiente para você falar: não, eu estou honrando a Deus com essa oferta? Não. Mas poderia acontecer, sabe o quê? De uma pessoa ter ganhado, por exemplo, você ganhou 10 mil, outra pessoa ganhou R$10 de Deus. R$10, igual você, ela tirou R$1 de dízimo. Você tirou 1.000, mas ela tirou R$1. Mas ela pegou R$2 dos 10 e ofertou na casa do Senhor. Foi a mesma oferta. Você que ganhou 10 mil ofertou 2, e aquele que ganhou R$10 ofertou 2. Mas deixa eu te perguntar essa noite: quem honrou mais Deus com a sua oferta? Foi aquela que tinha ganhado R$10 do Senhor, porque do pouco ela soube honrar o Senhor Deus. Foi isso que a viúva fez. Foi isso que a viúva fez. Então até mesmo na oferta existem proporções. Quando a Bíblia fala, aquele que planta pouco, colhe pouco, fala sobre generosidade. Pastor, isso é princípio de prosperidade? É princípio de prosperidade.
E se nós começarmos a deixar o nosso coração ser ensinável por isso, nós vamos atrair para a nossa vida aquilo que Deus ele tem de prosperidade para nós. Mas enquanto nós resistirmos, essa é a realidade. Você pode até pedir, mas Deus não vai te dar. Aí eu cito o Tiago para você: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Você vai clamar, você vai fazer campanha. O Valdinei que está ali consagrando a semana toda, que vai ungir tu com óleo agora, ele pode até te ungir com óleo, meu irmão, mas não vai dar certo. Por quê, pastor? Porque você não está honrando a Deus, essa é a verdade, tá bom? Então o princípio da honra é um princípio de prosperidade. Quer prosperar? Começa honrando ao Senhor Deus com os teus bens e com a tua vida financeira, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Honre com a tua vida também aqui essa noite. Deixa a tua vida no altar do Senhor, entrega tudo para Ele. Pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar. Fique de pé.